Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, presentes na Igreja Matriz São Pedro de São Paulo, também os que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, através da Pastoral SPSP, nesta celebração desta noite do 30º domingo do tempo comum, como comunidade paroquial, abrimos a Semana Missionária. E essa Semana Missionária vem recordar, a partir deste Dia Mundial das Missões, a importância de sermos testemunhas. Assim é o lema para o dia de hoje: vós sereis minhas testemunhas. O que nós iremos testemunhar? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele nos fala que aquilo que ele oferece, fala, transmite aos outros, foi aquilo mesmo que ele experimentou. Para nos tornarmos testemunhas vivas, eficazes de Jesus Cristo, é necessário que anteriormente façamos a experiência com Jesus. Logo após a ressurreição do Senhor, e sabendo que Judas havia abandonado o grupo dos 12, cedendo à tentação do ter e do poder, São Pedro convoca os apóstolos e a comunidade e expõe a necessidade de ser escolhido alguém para ocupar o lugar que aquele que havia sido escolhido por Jesus, mas perdido em si mesmo, abandonou o seguimento de Jesus. E São Pedro diz que a comunidade, aquele que deve substituir Judas, deve ter um critério fundamental: ele deve ser uma testemunha, alguém que acompanhou Jesus do batismo até a ascensão. Esse é o critério fundamental. E quando São Pedro fala isso nos Atos dos Apóstolos, São Pedro está salientando da importância de que, para continuar a missão do Mestre, nós devemos antes fazer a experiência com Jesus. O que nós podemos oferecer ao outro, se não antes aquilo que também nós acreditamos? Se não houver quem pregue, se não houver quem fez a experiência do anúncio, e quem faz essa experiência do anúncio missionário, o que nós iremos anunciar? Não apenas com nossa palavra, mas a missão, ela é a vida da própria igreja. E cada um de nós, do batismo, que é a fonte de todas as vocações, nós já assumimos essa dimensão missionária em nossa vida. Um batismo que é fonte de todas as vocações, e uma vocação para a missão, para o envio, para levar ao outro aquilo que também nós vamos crescendo com convicção de fé. É Jesus que nos dá essa convicção, na experiência profunda com a pessoa de Jesus, não com o que nós pensamos, com o que nós elaboramos,
Quando Jesus se depara com os discípulos dizem a Jesus: Senhor, Mestre, onde moras? Jesus então diz: vinde e vê. É o convite para todo um seguidor de Jesus. Nós precisamos ir até Jesus, ver como Jesus vive. Na missa que celebrávamos agora à tarde com os catequizandos, aqueles que são os catecúmenos para o sacramento da Crisma, eles, durante uma das orações, foi rezado para que eles mesmos fizessem a experiência de Jesus. E fazendo a experiência de Jesus, eles fossem capazes também de anunciar aos outros. Nós não podemos anunciar Jesus apenas com uma convicção de alguém que nos falou de Jesus. É muito bonito quando nós escutamos alguém falar de Jesus, mas pleno e verdadeiro é quando nós nos encontramos com Jesus. E a forma de que, como Jesus entra em nossa vida, muitas vezes são as formas mais inusitadas possíveis. Nós não elaboramos a partir de nossa vontade como é que Jesus ele vai entrar em nossa vida. Ele é que toma a iniciativa. E muitas vezes, quando a gente menos espera. Conheço esse padre, na verdade um padre já falecido, está na minha história vocacional, um padre que era de Cajazeiras, na Paraíba, um padre chamado José Rolim. Já tem uma família na Paraíba muito grande, essa família Rolim. E ele, a vocação dele, uma vez contando para nós, quando eu estava indo no seminário menor, com 16 anos, e certa noite ele foi contar a história da vocação dele, e ele dizendo para nós: a minha vocação começou do modo mais inusitado. Eu estava passando pelo seminário. Quem conhece Cajazeiras sabe onde é que fica o antigo seminário, acho que ninguém conhece, mas lá, e o padre me viu e disse: menino, vem cá. E ele disse: pois não, senhor. E ele disse assim: vá ali e compre um pacote de macarrão. Aí o menino foi comprar o pacote de macarrão. Quando ele voltou para entregar o pacote de macarrão, o monsenhor disse assim: você não pensou já na sua vida de ser padre? E a partir daquele fato inusitado, começou o discernimento vocacional na vida do padre José Rolim, já falecido, está em Deus, mas para dizer assim, que Deus e Jesus entram na nossa vida, muitas vezes da forma inusitada. Quantos de nós começamos a caminhada, a gente nem estava participando tanto da igreja, alguém passou por nós e disse: ei, vamos ali, hoje tem tal encontro, hoje tem o texto, hoje tem isso, tem a novena, tem o circo bíblico, tem isso, tem aquilo. Aí você não sei se eu vou, vamos lá. E a pessoa foi, e a partir daquele sim dado sem saber o que era realmente, a pessoa de repente estava totalmente envolvida, e a pessoa não consegue mais viver sem Jesus Cristo. Nós sofremos, muitas vezes a gente tem momentos de desânimo, sofremos alguns fracassos, decepções, sentimos, como São Paulo diz, somos chacoalhados muitas vezes de todos os lados. As tribulações, elas chegam em nossa vida, mas a gente precisa seguir esse caminho vocacional, como São Paulo diz, até o final. Combati o bom combate, guardei a fé. Quando mais necessitei, o relato de São Paulo existe. Quanto mais eu necessitei, todo mundo desapareceu. Uma pessoa permaneceu com São Paulo, Jesus Cristo. E é esta mesma pessoa, Jesus Cristo, o enviado do Pai, que permanece sempre conosco. Os amigos, tanta gente. Se nós formos olhar a nossa caminhada, quantos ficam pelo caminho? Quantos desistem? Quantos abandonam a fé? E nós continuamos olhando para frente. É para frente que a gente olha,
é para Jesus Cristo que a gente olha. Nós tentamos sim animar os irmãos também que vêm juntos. Eles devem, e a gente precisa ser motivação na vida desses irmãos e irmãs. Mas nós não podemos forçar ninguém a seguir Jesus Cristo, porque o seguimento de Jesus é um seguimento, antes de tudo, amoroso. E o amor só vale a pena quando ele é feito na liberdade. No seguimento do coração, vai se dando a Jesus, e nós não sabemos viver mais sem Jesus. E quando nós nos descobrimos missionários, é este anúncio que nós fazemos. Olha só, meus irmãos, como ainda nós encontramos dureza de coração. Ontem à noite, fazendo a abertura da festa de São Judas Tadeu, antes eu fui para a avenida e fiquei abençoando os carros. E muita gente nem estava naquela procissão, parava o carro e para ser abençoado com a água benta. Mas vimos 2 ou 3 carros que, quando eles viram que o padre estava abençoando com água benta, eles, meu povo, ali, eles acunharam, apertaram esse acelerador do carro, e se eu não saísse do meio, tinha passado por cima. Era como o diabo fugindo da cruz. Imagine só, água abençoada. E outros, o pessoal que estava fazendo Uber, e eles voltaram lá no centro, tiraram o capacete, separaram, a gente voltou aqui para ser abençoado. A sensibilidade do coração é para aqueles que se deixam tocar por Deus. Não é algo que vem de nossa boca. Quantas pessoas proclamam Deus com a boca, e Deus está tão distante do coração? Jesus no Evangelho já vai nos dizer isso. Chegará um dia em que eles me adorarão em espírito e verdade. Não será um lugar físico, mas será em primeiro lugar no coração. Você não pode dizer e proclamar com a boca que você ama a Deus, e o teu coração buscar outras coisas que não são o amor de Deus, o ódio aos irmãos, o egoísmo, o vencer com todos e passar por cima de todos. Este não é o Deus revelado por Jesus. Este pode ser um outro tipo de Deus. Não sei nem se um Deus pagão se submete a tal coisa, mas o Deus revelado em Jesus Cristo, que esta é a nossa fé católica, é o Deus que no seu Filho amado se encarna para nos mostrar o quanto Deus nos ama. E o amor de Deus não tem limite, e é este amor que precisa ser derramado no nosso coração. E nós vamos vivenciar durante esta semana missionária esta recordação nas celebrações nas ruas que nós teremos, na visita aos enfermos, o dia do perdão, o dia dos enfermos. Tirar do coração tudo aquilo que não pertence a Jesus. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nos diz justamente isto: tenham em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Olha, meus irmãos, de uma coisa eu tenho certeza: no coração de Jesus não havia lugar para o ódio, não havia lugar para a desavença, não havia lugar para a ambição, para o egoísmo, para a vaidade desmedida. Isso eu tenho certeza. E se nós queremos que o nosso coração se pareça um pouquinho com o coração missionário de Jesus, nós também temos que viver essa graça, como este cobrador de impostos no Evangelho de hoje. Que bonita essa parábola que Jesus nos fala. 2 pessoas, e quando Jesus não dá nome no Evangelho, é porque Jesus está dizendo assim no Evangelho: meu irmão, minha irmã, quem é você dos dois? O Evangelho, quando o personagem ele está sem nome, ele está perguntando isso. É Jesus dizendo: meu irmão, acorda, você é o fariseu ou você é o cobrador de impostos? E a gente precisa ter coragem para responder a Jesus, não aos outros, porque às vezes a gente tem preocupação mais em dar satisfação aos outros do que propriamente a Jesus. Às vezes a gente faz coisas
para que os outros nos aplaudam, para que os outros nos reconheçam. E muitas vezes a gente nem se pergunta o que é que Jesus acha disso. E nós temos que nos preocupar, em primeiro lugar, o que é que Jesus acha de nossas atitudes. E a pergunta fica, meus irmãos, onde nós nos encaixamos? Quem somos nós? O fariseu ou o cobrador de impostos? Meus amados irmãos e irmãs, eu digo a vocês, muitas vezes nós somos como estes fariseus. Nós muitas vezes, por algo que fazemos, nós nos apresentamos de Deus, nos considerando dignos de que Deus faça coisa por nós. Nós chegamos diante de Deus e apresentamos as nossas benfeitorias. Eu sou uma pessoa, Deus, que faço muita caridade. Eu sou uma pessoa que paga o meu dízimo. Eu sou uma pessoa que faço isso. Mas por que há sofrimento na minha vida? A resposta é muito simples, meus irmãos. Todo aquele que quer seguir a Jesus é e deve percorrer o caminho da cruz. Não tem outro caminho. E já disse a vocês e repito hoje: se a sua vida é só facilidade, muito provavelmente a sua amizade não é com Jesus. A sua amizade, eu não vou nem dizer com quem é. Porque se sua amizade for com Jesus, a cruz vai estar bem na tua frente. Pode ter certeza. Me diga com quem andas e eu te direi quem você é. Se você busca caminhar com Jesus, é a cruz a tua companhia. Mas eu não sou compreendido, eu não sou reconhecido. Pois é, Jesus também não foi. E Jesus não tinha pecado nenhum. E Jesus passou a vida toda fazendo bondade. Só tinha amor no coração de Jesus. E o fim de Jesus foi ali. Mas eu quero ter sucesso na vida, ser reconhecido. Talvez esse reconhecimento, se for só humano, não é o mesmo caminho de Jesus. Você vai sim, na tua vida com Jesus, receber 100 vezes mais. Agora o detalhe do Evangelho que Jesus diz: com perseguições receberás 100 vezes mais mães, irmãos, irmãs, tudo com perseguições. Essa é a nossa vida missionária, meus irmãos, e todos nós somos missionários. A gente precisa anunciar Jesus Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida com os outros, e o melhor testemunho que nós podemos dar é a nossa própria vida. Hoje uma criança chegou para mim, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, depois perguntou a missa, chegou para mim, disse assim: padre, eu queria perguntar um negócio para o senhor. Eu tenho um coleguinha na escola que ele fica dizendo o tempo todo para mim: Maria não existe, Maria é qualquer uma, Maria é isso, Maria não sei o quê. Padre, o que é que eu digo para convencer a ele que Maria é nossa mãe? E eu senti no coração daquela criança o coração de um filho que vê alguém falando mal de sua mãe. E isso já vem no coração, e sabe o que me assustou? É porque isso já vem no coração de uma outra criança. E quem é que está botando isso no coração da outra criança? Me digam vocês, quem é? Os adultos. Os adultos é que estão colocando isso no coração da outra criança. E eu chamei ele assim no lugar, ouvi e disse para ele: meu filho, não se preocupe em convencer, porque a nossa vida não é para convencer os outros, é para ser vivida. Mostre na tua vida o que significa ter uma mãe que Deus nos deu. Isso é dele, né, pai? Digo, meu filho, vai e fique tranquilo com isso. E saiu agradecido. É assim que a gente precisa. Nós não precisamos convencer ninguém de nossa fé. Nós não precisamos convencer ninguém que amamos e nós temos uma mãe que é Nossa Senhora. Nós não precisamos convencer ninguém que Jesus está presente verdadeiramente na Eucaristia. Não precisamos convencer. Talvez precisamos convencer
E este alguém se chama eu mesmo. Quando alguém de fora vem e nos abala nessa convicção, não é o outro que a gente precisa convencer, é você mesmo. Já dizia o Padre Zezinho, eu vivi a minha vida toda, não foi tentando evangelizar os outros não, foi evangelizar os próprios católicos, fazer com que eles compreendam o que significa seguir Jesus. E esse é o nosso trabalho. Não se preocupem em viver o batismo que cada um assumiu e viver essa convicção de fé. Tenham muito amor à fé que vocês receberam. Quando nós crescemos nessa convicção e nesse amor, nada nos abala. E não é por ser padre, eu digo a vocês com toda sinceridade, podem vir e dizer o que quiser para mim. Olha, eu faço a dizer assim, nem escuta do lado do meu. A pessoa está falando, mas não sei o que, vocês adoram imagem. E eu, está certo. Terminou, vai em paz. Muito obrigado. Não mexe, olha, não mexe, primeiro que eu não tenho nem cabelo para arrepiar. Então, não mexe como isso não está dando nada em mim. Eu vejo tanta gente católica abalada por tanta coisinha. Meu Deus, essa fé está igual o caldo de batata. Fraco. Aí porque ele disse não sei o quê. Pois é, deixa de dizer, deixa que falem. Eles estão tentando ver se a tua fé se abala com alguma coisa. E eu já vi tanto católico, meu Deus, deixar a fé por coisas tão banais, por coisas que um dia eles viverão o arrependimento. Porque imagine o que é deixar a sua fé por algo que não nos leve, não nos conduzirá ao céu. Nós precisamos nos cuidar, meus irmãos, precisamos nos unir mais, precisamos ser uma família. É assim que a gente precisa viver a nossa fé católica. E o resto, tudo é passageiro. O nosso caminho é o céu. Nada mais importa. São Paulo disse isso. Tua graça me basta. O restante ou ajuda ou atrapalha a vida da gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.